104,9. Está no ar. O programa Som da Juventude. Som da Juventude. Pela sua Rádio FM 104,9. Trazendo informação, conhecimento, artigo de opinião, notícias, entrevistas com a participação da comunidade. Um programa produzido pela Escola Enéas Olímpio da Silva. A apresentação, alunos do ensino médio. Meu juventude vibrante, elegemos com fé varonil, e o nosso povo irradiante seja um hino de amor ao Brasil. Bom dia, queridos ouvintes sintonizados com a Rádio Iracema FM 104.9. O programa Som da Juventude da Escola Enéas Olímpio da Silva já está entrando no ar. Todas as quinta-feiras temos um encontro marcado, das 8h40 às 9h10. Um programa onde a juventude vem mostrar sua participação social, vem mostrar sua cidadania. Então, aumente o som, que trouxemos como tema Constitucionalização do Fundeb. Apresentação, professora Valderlane Lira, coordenadora da escola, que em tempos de pandemia está substituindo os alunos âncora desse programa. 104,9. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 21, a proposta de emenda à Constituição, PEC, que renova o Fundeb, fundo que financia a educação básica, e amplia gradualmente a participação da União, que hoje é de 10%, e passará a ser de 23% a partir de 2026. Com a conclusão da votação, a PEC seguirá para o Senado. O texto base da proposta foi aprovado em primeiro turno por 499 votos a favor e 7 contra. Considerado essencial para o ensino público no país, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, deixa de existir no fim deste ano, conforme definido na lei que o criou. A renovação é considerada essencial para garantir o reforço de caixa de estados e municípios para investimentos da educação infantil ao ensino médio. E hoje está aqui no nosso estúdio o professor Jackson Gama. Bom dia, professor. Essa semana, a educação saiu vitoriosa na votação da PEC 1515 no Congresso Nacional. O que significa essa conquista da aprovação do Fundeb para a educação? Olá, Valderlane, olá a todos os ouvintes da Iracema FM, né? Bom dia, nossos estudantes, nossos pais de alunos, mães, enfim, toda a comunidade iracemense. Nós estamos muito felizes com essa conquista, né? O Fundeb está para o Fundeb, digamos assim, antigo, termina no final do ano, e ontem foi aprovada em 2 turnos a PEC 1515, né? Que garante o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica de forma permanente. Ou seja, isso tem uma validade extraordinária, né? Então, assim, isso vai, além de garantir o financiamento das escolas e da educação básica, vai fortalecer ainda mais o ensino, a oportunização de uma educação de qualidade para todos. Outra coisa que é importante que a nossa comunidade que está nos ouvindo saiba é que foi incluída também a educação infantil, que antes não era. Então, assim, isso mostra também a responsabilidade com que o Congresso, né, teve para com essa questão da educação no país. E a mobilização dos professores foi importantíssima, dos professores, para que tudo isso acontecesse. Então, isso é fantástico. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que, além de, quando você trata de colocar essa questão da educação infantil, porque de fato o Brasil tem um déficit muito grande ainda com essa questão da alfabetização das nossas crianças, né? E ter esse cuidado desde a idade mais tenra, né? A idade infantil, até o final do ensino médio. Professor Jackson, para que houvesse essa aprovação, a nossa categoria, a educação, pressionou para que os deputados votassem a favor. As redes sociais permitiu que a nossa voz chegasse até o Congresso. Então, professor Jackson, quando a sociedade acompanha, as coisas acontecem?
Muito bem, Valderlana. A mobilização dos nossos professores, estudantes, também pais, enfim, a comunidade, mas eu gostaria de falar aqui a respeito dos professores mesmo, foi muito intensa. A gente abria as redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, as redes sociais estavam clamando aos parlamentares que tivesse cuidado, né? Tivesse cuidado, que a educação estava atenta. E eu confesso, né, inclusive eu fiz uma publicação também no Face, colocando o seguinte, que era o momento do poder legislativo, dos políticos, mostrarem para a sociedade que merecem credibilidade ainda. Porque a gente sabe que, infelizmente, eu digo isso com tristeza, boa parte da população tem um forte descrédito nos políticos. E aí é claro que eu não estou generalizando, Valderlana, todos. Lógico que não, né? Nós temos muitos bons parlamentares, mas infelizmente temos muitos outros ruins. E o que me chama a atenção, e aí essa aprovação do Fundeb foi fantástica para que a gente pudesse constatar isso de forma bem forte, a força que a educação tem nesse país. E o que eu quero dizer com força é que os pais, mães, estudantes que estão nos ouvindo, os educadores, os professores, é que, feita uma pesquisa, e saiu até na Rede Globo, nos canais de televisão e nas demais TVs abertas, eu tive a oportunidade de assistir na CNN Brasil, enfim, uma pesquisa sobre credibilidade, de profissões, carreiras. Então, assim, quais aqueles profissionais que detêm a maior credibilidade por parte das pessoas. E, graças a Deus, e graças à população que votou, né, que a classe da educação, os professores, a escola, está em segundo lugar na preferência de credibilidade da população brasileira. Então isso é fantástico. Então, assim, essa pesquisa diz muito sobre a educação, sobre o nosso trabalho, sobre a credibilidade. Isso é simplesmente fantástico. Então eu estou, além de ficarmos muito contentes, muito felizes com essa aprovação, no primeiro turno na Câmara foram 499 deputados de 513, então quase que por unanimidade, isso é uma conquista. Eu não me recordo, a gente pode até pesquisar em qual outro momento da história da República uma votação com tanta adesão por parte dos parlamentares, né? Então, assim, e ainda vem uma pesquisa dessa. Eu acho que essa pesquisa também influenciou, além dos professores estarem todo o tempo nas redes sociais cutucando. Inclusive teve alguns deputados que não estavam presentes na hora da votação, quando viram as redes sociais comendo de esmola, como diz no popular, correram para lá. E é isso, a gente precisa, nós temos representantes para cuidar bem da gente. Então, assim, a pesquisa diz que, em primeiro lugar, os profissionais que detêm a maior credibilidade da população são os profissionais da medicina, né, os médicos, os profissionais dos médicos, e em segundo lugar aparecem os professores e em terceiro lugar os bombeiros. Então, se a gente observar, nós estamos aí em segundo lugar e muito em breve, com a aprovação do Fundeb como fundo permanente da educação, nós já seremos os primeiros. Não porque queremos ser melhores do que os outros, mas por causa da nobreza que tem a profissão de professor e professora, claro. Então, a mobilização de nós professores é extremamente importante, dos estudantes, das famílias, enfim. E agora nós vamos ficar atentos com os senadores. Cada um que tem acesso a seu senador, e às vezes a gente diz assim, mas quem é que tem acesso a senador? Tem. Eles não vêm atrás de voto. Então, tem um vereador que pode correr atrás, tem um simples eleitor que pode correr atrás do seu senador que votou. Ou a gente não se lembra mais em quem votou para senador. Nós temos que se lembrar. Vamos lembrar, vamos correr atrás e vamos dizer, olha, agora, se lá foram 499 deputados que votaram no primeiro turno, 499 deputados, e precisarmos de apenas 308, agora no Senado são 81, nós queremos que os 81 votem a favor da educação. Por quê? Porque é uma questão que não tem nem como não votar a favor. É uma questão que o país precisa. Todos os países do mundo que têm um bom desenvolvimento social, econômico, investem muito bem em educação. Então não dá para ir para fazer escola com pouco dinheiro. Essa conversa fiada de que se faz boa educação com pouco dinheiro, isso é conversa para boi dormir. Educação de qualidade se faz com investimento estratégico, com dinheiro. Agora, não é dinheiro de qualquer jeito. Tem que ser bem planejado, tem que ser bem executado. Então, a gente, na condição também de gestores escolares, Valderlana, que somos, a gente tem um cuidado muito especial com a nossa escola Enéas Olímpio, para justamente fazer com que os poucos recursos que a gente recebe seja muito bem aproveitado para
fazer com que a nossa qualidade de ensino aconteça. E isso, graças a Deus, a Escola Enéas Olímpio é uma das que tem melhores resultados no estado do Ceará e eu digo que no Brasil, porque eu tenho os dados. Então, assim, esses dados foram informados pela Secretaria de Estado da Educação. Isso nos deixa muito felizes, mas sabendo de que isso também é nossa obrigação. Nós, enquanto professores, temos a obrigação de ofertar o melhor para os nossos jovens. Então, parabéns para todos que fazem educação no país, por essa grande conquista. Professor Jacques, muitos deputados lutaram pela aprovação do Fundeb. E o deputado federal cearense Edilvan Alencar se destacou nessa luta. Exatamente. O nosso deputado federal Edilvan Alencar foi secretário de Estado da Educação do Ceará por 12 anos, né? Desde o governo Cid Gomes, depois no governo Camilo Santana, juntamente com a atual vice-governadora Isolda Sela, e fez um trabalho extraordinário, desburocratizou muita coisa, retirou dinheiro de onde não precisava, ou pelo menos precisava, mas não com tanta prioridade, para colocar onde de fato deveria. Então foi feita uma reestruturação da educação cearense de forma tão significativa a ponto do estado do Ceará, em uma década, saltar de pouco mais de 700 alunos ingressando nas universidades através do Enem, para mais de 20 mil em 2019. Então isso são conquistas extraordinárias. Nós saímos lá da rabada do IDEB, né, que é o índice que mede a qualidade da educação no país, e fomos para 4º lugar em 2017. Então, assim, são conquistas que lideradas também pelo Edilvan Alencar, né, como secretário de Educação, que fizeram a coisa acontecer. Ele também, Valderlando, foi presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E aí ele administrava muitos bilhões, e fez um excelente trabalho na época que o Cid Gomes era ministro da Educação, né? Então ele fez um grande trabalho, reconhecido até a nível nacional, a ponto dele, enquanto presidente do FNDE, ter ido a outros estados da federação para dizer como essa dinâmica educacional no Ceará estava sendo feita. Na verdade, o estado do Ceará passou a exportar para os outros estados tecnologia educacional. Isso é muito bacana. Então ele tem um papel fundamental, apesar de que na Câmara, no Congresso, existem poucos parlamentares que defendem a educação de forma muito forte, mas ele se fez ecoar a voz, não foi só ele, claro, mas ele tem uma força muito grande em trabalhar com a educação e é reconhecido já dentro do Congresso e a nível até nacional como defensor de uma educação forte. E nós somos muito gratos. Ele, enquanto secretário de Educação, trouxe muita coisa boa para a nossa escola Enéas Olímpio da Silva, a quem nós somos muito gratos, e para todas as escolas cearenses. E agora, a votação segue para o Senado. Quais as perspectivas? Com a votação chegando no Senado, a gente tem que ficar com a mesma atenção. Como eu já disse, procurar fazer mobilizações através das redes sociais, que a gente às vezes pensa que isso não tem efeito, mas tem. As redes sociais são canais importantes de comunicação. Por exemplo, esse programa de rádio que estamos realizando aqui é um momento democrático, importante, que ele é feito pela nossa juventude de estudantes, mas em momento de pandemia, como todos sabem, eles não estão podendo participar. Mas agora é a gente ficar atento com os senadores. Eu não quero crer, há quem diga que a Câmara Alta, que é no Congresso Nacional, é o Senado, e é mesmo. Eu não quero crer que um monte de ex-governadores, de pessoas de grande responsabilidade, vão dar para trás. Não é possível. Porque esse Fundeb foi assinado por 20 governadores. Tem 7 criaturas que não assinaram, certo? Então é bom expor o nome dessas pessoas para que o Brasil saiba quem de fato zela por esse país e quem de fato fica apenas brincando com a cara do povo brasileiro. Porque não dá. Olha, até quem não presta, desculpa assim a emoção, sabe que a educação é uma coisa que vem para todo mundo, independente de partido, independente de ideologia, é uma coisa para todos. Então não faz sentido a gente não querer. E foi até aprovado, foi pensado de uma forma, né, pelos próprios congressistas, e depois houve até uma contrapartida ainda maior do governo, que o governo passou muito tempo sem falar de Fundeb, quando chegou no dia da aprovação queria mudar algumas coisas e o Congresso é soberano, né, como poder. Não, aqui algumas coisas podem até entrar, mas outras não dá mais, porque a gente fez essa discussão há mais de ano, que está sendo discutida essa questão do Fundeb, e eu tenho certeza que
que o Senado Federal, né, com os nossos senadores, irão ter o grande bom senso e de aprovar sem ressalvas. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade, desejar a todos aí um bom final de férias, porque se Deus quiser em breve nós estaremos retornando com fé em Jesus à escola, e muito obrigado pela oportunidade. A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação, porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição. Pra gente entender como tudo nasceu, pra gente inventar uma nova canção, pra gente criar, viver e sonhar, a gente precisa de educação. Pra gente aprender a cantar e escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro, todos precisamos da educação. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo, a educação. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco, a sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não das injustiças, do direito e não do árbitro, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver a nossa opção, encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Paulo Freire. E agora, dando continuidade a esse nosso momento de conversa, vamos ouvir a professora Valquíria Medeiros, professora de Biologia da Escola Enéas Olímpio da Silva. Bom dia, Valderlane, bom dia a todos os ouvintes do nosso programa de rádio. É sempre um prazer ter a oportunidade de participar deste programa tão importante para a nossa comunidade escolar. E essa semana é uma semana muito importante para nós que fazemos educação pública de qualidade, para nós professores, para nós alunos e para vocês que são as famílias dos nossos estudantes, para vocês que fazem a nossa comunidade escolar. Nós estamos em festa porque, graças a Deus, na terça-feira, depois de 5 anos de debate, depois de 5 anos de luta, depois de inúmeras dificuldades enfrentadas, finalmente o Congresso Nacional, através dos deputados federais, votaram a renovação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Tá? O Fundeb é algo importantíssimo para que exista educação pública minimamente aceitável nesse país. O Fundeb, que é esse fundo que patrocina parte dos gastos da educação básica, foi criado no ano de 2007, no governo Lula, com o intuito de ajudar estados e municípios, a União ajuda os estados e municípios a pagar o salário dos professores, a pagar os gastos do transporte escolar das crianças, a investir em alguns materiais didáticos e fazer investimentos pontuais na infraestrutura das escolas. As famílias devem saber que a maior parte dos recursos que se investe nas creches, nas escolas de ensino fundamental e nas escolas de ensino médio vem dos governos estaduais, no caso, aqui no Ceará, do nosso governo estadual e dos governos municipais. A maior parte do recurso da educação vem dos impostos que nós pagamos, que são arrecadados por essas instituições. A partir de 2007, com o Fundeb, a União começa a ajudar estados e municípios a fazer esses investimentos para pagar professor, para investir em infraestrutura na escola, para investir em transporte escolar, dando 10% de todo o dinheiro que esses órgãos
estatais gastam investindo em educação. Então, 10% de tudo que se investe nessas áreas da educação vem da União através do Fundeb. O problema é que foi uma lei criada pelo governo Lula que tinha prazo para acabar. E o prazo para acabar é neste ano de 2020, onde o Fundeb se encerra em dezembro. E aí, sem esse dinheiro, sem essa ajuda de 10% da União, a maior parte dos estados brasileiros não teria condições de pagar professores e fechariam muitas escolas no Brasil por não ter condições mínimas de manter a estrutura física da escola aberta, porque não tem esse dinheiro. Para vocês terem noção, a maior parte dos estados nordestinos, a cada R$10 que eles têm investido em educação, 4 vem do Fundeb. Para vocês terem a noção de quão importante o Fundeb é, porque tem estados que realmente a arrecadação deles é muito pouca, eles são muito pobres, e aí esses 10% que vem da União acaba sendo essencial, acaba sendo um montante majoritário do investimento que o estado tem na educação. Então, se o Fundeb acabasse esse ano e ele não for renovado, a gente não sabe como seria a partir de 2021, como é que os estados iam conseguir manter as escolas abertas, conseguir pagar os professores, conseguir pagar o transporte escolar. Então, na terça-feira, nós tivemos uma vitória fruto de muitos anos de luta. Depois de 5 anos, se entrou em consenso e conseguiu-se voltar à renovação do Fundeb, mas dessa vez de uma maneira extraordinária, porque agora não é mais uma lei que tem prazo para acabar. A partir de agora, o Fundeb será constitucional, estará previsto na Constituição e será uma obrigação da União ajudar estados e municípios a fazer o investimento necessário nas escolas. Tá? Então agora é constitucional, não existe mais essa história de que a União vai ajudar só por um tempo. Ela terá que ajudar para sempre a manter o investimento na educação básica. Nós que fazemos escola pública precisamos de ensino de qualidade para que pobres e ricos tenham a mesma qualidade de ensino, a mesma oportunidade. E isso só é possível quando a gente investe em educação. A gente precisa ter professores bem remunerados, valorizados. Nós precisamos ter salas de aulas com boa infraestrutura, com ar-condicionado, limpinhas, bem cuidadas. Precisamos de material didático. Precisamos de tecnologia na escola, precisamos de formação continuada para professores, precisamos ajudar nossos alunos a terem oportunidades através da escola pública. Isso só é possível com investimento financeiro. E nós já trabalhamos tanto ao longo de nossas vidas, pagamos tantos impostos, perdemos tanta coisa, tantas oportunidades. Então o direito à educação não pode ser negado. Então parabéns à professora Dorinha, que foi relatora do projeto, que lutou com unhas e dentes durante 5 anos para negociar esse projeto de emenda constitucional. Parabéns ao lindo trabalho da oposição que dialogou, os nossos deputados cearenses da oposição, como o Ildivan Alencar e vários outros deputados e deputadas que lutaram por nós para que a gente tivesse essa maioria esmagadora. A verdade, Valderrânia, é que eu estou muito emocionada porque eu acredito na missão que a escola pública tem na vida de cada jovem, de cada criança, de cada família. Eu sou uma entusiasta da educação pública, da escola. Eu acredito que vidas são transformadas, eu acredito que para nós pobres, para nós trabalhadores, é através da escola que a nossa vida pode melhorar. É através da escola, muitas vezes, que a gente pode olhar para o mundo e se encontrar nele, perceber qual é a nossa importância nesse mundo, qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo de luta individual e coletiva. É essa a nossa missão enquanto escola pública. Por isso a importância de nós, professores, por isso a importância do Fundeb. É uma grande semana, é um momento histórico e retrocesso nenhum. Daqui em diante a gente tem que continuar lutando por mais direitos, por mais investimentos, por mais educação, por um futuro melhor. 104,9 Programa Som da Juventude, sintonizando com a educação dos iracemenses.
Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Educar é crescer e viver. Anísio Teixeira. E agora vamos ouvir as palavras proferidas pelo nosso deputado federal, Edilvan Alencar, nessa terça-feira no Congresso Nacional. Presidente Rodrigo Maia, meus parabéns. Quando eu vim assumir esse mandato, você me chamou na sua casa e disse: Edilvan, os professores do Rio gostam muito de meu pai. Mas eu quero aqui dar um testemunho do seu empenho nesse processo. Você está de parabéns por conduzir, por aprovar essa votação. Queria saudar o Bacelar e toda a Comissão de Educação, a minha amiga Dorinha, forte, guerreira, competente, demais parlamentares, Comissão de Educação, Concede, Undime, todos pela educação, Campanha Nacional da Educação, Reginaldo da APOC, Ana Cristina do Sindiúti, estudantes, educadores, em especial do meu Ceará. Por que Fundeb? Porque o Brasil é desigual, porque tem município rico e tem município pobre. Antes do Fundeb, o município da Altaneira investia quase nada, o do Juazeiro do Norte investia bem mais. Por que Fundeb? Porque tem gente que acha que escola para pobre serve qualquer uma, mas não serve não. Tem que ter dinheiro para contratar professor bom, para construir biblioteca, para ter quadra, para ter acesso à internet. Por que Fundeb permanente? Porque a educação não vai ser menos importante no futuro. Fundeb permanente porque, pelo contrário, aprender é cada vez mais importante. Nós começamos muito tarde, só em 1988, que a educação é direito de fato. Isso não pode acabar nunca. Nós nunca vamos ter igualdade de oportunidade sem igualdade na educação. É um desafio hoje e vai ser sempre. Por que mais recursos da União? Educação é um direito das pessoas e um dever da União, Estados e municípios. Se é um dever dos três, por que não racham essa conta, essa despesa? Tinham que ter 33%, não é quem arrecada mais. Estamos saindo de 10 para 23%. Era o que queríamos? Não. Mas com um governo que não prioriza a educação, tá bom. Por que 70% para professores e profissionais? Porque é assim todo mundo. Na OCDE, os países ricos, 79% para a educação são para professores também. Escola é feita de estudante, de professor e outros trabalhadores. A escola tem secretário escolar, tem pessoas na limpeza, tem cuidador. Por que 70%? Porque temos que contratar mais professores e chamar concursado. Nas creches, de cada 10 crianças, só 3 estão na unidade. Temos que criar mais creches. E como é que se cria sem professor? Escola em tempo integral. De cada 100 matrículas, só 14 estão em tempo integral. Vocês sabiam que esse nome tempo integral é um nome brasileiro? Que lá fora é só escola, tudo já é tempo integral. Nossas crianças ficam menos tempo na escola, com professor mal remunerado e com formação precária. Aí querem somente comparar os dados do PISA. Como? Por que não comparam o salário também? Tem que aumentar o salário para professor, sim. Hoje eles ganham 23% em média, menos que as outras profissões. Por que defende escola pública? Escola particular é R$12 mil por ano. A escola pública é mais ou menos R$4 mil por ano. E a complexidade? O aluno da escola particular, os pais são formados, tem internet, tem livro em casa, eles comem direitinho no almoço e na janta. E a escola pública? Muitas vezes moram numa casa sem conforto, passam fome, assédio. O crime e as drogas moram ao lado. E esses meninos merecem ter educação pior? Não. Aí é que surge a escola pública e o professor. Professor você pode chamar de professor, de psicólogo, de assistente social, de pai, de mãe, de irmão, e ainda tem que ser educador. É duro ouvir nessa casa deputado falar mal de professor, que ganha demais. Gente que nunca pisou na escola pública é quem diz isso. Nunca pisou na escola pública. Eu quero que lá em Fortaleza, os meninos que moram na 13 de maio do lado da direita,
tem o mesmo direito de quem mora do lado da esquerda, a mesma educação. Quem mora ali na Guanhabi tem o mesmo direito que quem mora do lado esquerdo e do lado direito. Isso não acontece. Eu dedico, presidente Rodrigo Maia, no final, essa aprovação do FUDEB, nesse momento histórico, aos estudantes brasileiros, aos estudantes. Só que se eu dedicasse aos estudantes, eles iam dedicar aos professores, que eles gostam muito do professor. Quem é que não gosta de professor? Alunos e ex-alunos. Então eu dedico logo aos professores de forma direta. No nome de duas professoras, uma em memória, Dona Consuelo, professora, mãe da deputada Dorinha, e outro em nome de uma professora, minha mãe, que está viva lá, aposentada do Estado. Então esse momento para mim é muito importante. Vença o Brasil, vença a educação. Obrigado. E assim concluímos o nosso programa de hoje com essa grande vitória da educação. Viva o Brasil, viva a educação brasileira. Do primeiro rabisco até o beabá, em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser.